Olá, pessoal! Você quer saber tudo sobre inteligência artificial generativa quando o assunto é economia? Ou seja, qual o impacto da inteligência artificial generativa na economia? Vem com a gente que eu vou explicar tudo bem detalhado. A gente vai analisar um dos relatórios principais que trata desse tema. Ele analisa o impacto da tecnologia na economia e ele traz bastante números, mostra quais são os melhores mercados para a inteligência artificial generativa, ou seja, faz um overview bem profundo da parte econômica da inteligência artificial generativa. E para falar comigo aqui, eu vou convidar o Júlio, que vai explorar bastante esse relatório com a gente. Tem gráfico para mostrar para vocês, tem vários insights, tem os principais pontos. Eu vou trazer aqui o Júlio, que está com tudo na ponta da língua desse relatório, está doido para compartilhar com vocês. Bom, vem para cá, Júlio. Vamos bater um papo, meu caro. Como é que tá essa... E aí? Tudo bem? O que você está achando? Tudo jóia. Meu caro, o que você achou desse relatório? Assim, visão geral, aquela mais geral de todas, antes de a gente começar a aprofundar nos pontos, qual que foi, assim, os insights mais valiosos, os principais pontos, ou uma perspectiva bem geral aí em relação a esse relatório? Luiz, o relatório ele é muito interessante, ele traz muita coisa interessante mesmo. A gente percebe, assim, são vários pontos que o uso da IA generativa pode trazer como benefício para a sociedade, para a empresa, mas o que eu mais gostei, eu acho que vale a pena a gente tentar trazer mais detalhes, é a questão, né, do próprio, o título do paper, que é o impacto na economia global, ou seja, dinheiro, né? Assim, qual que é o impacto que a IA generativa pode trazer para a economia global? Isso, assim, é surreal o valor que ela pode trazer. Então, já, né, dando spoiler aí, a gente fala na casa de trilhões de dólares. Cara, milhão de bilhão de dólares. É um número, assim, tão assustador que, se você for colocar no papel, você vai ter que ter um caderno bem grande. Então, assim, muito interessante o estudo. Surreal, surreal. Então, a gente está falando de um impacto real e é muito interessante que também a McKinsey fez um estudo, né? A gente vai falar de um relatório da McKinsey, ela fez um estudo sobre inteligência artificial, ainda assim o recorte da generativa, né, em 2017, e ela compara o que ela previu lá também em 2017 com o que está sendo possível prever hoje. A gente vê que o tempo, a aceleração que isso está acontecendo, ela não foi prevista, assim, mesmo com toda a capacidade tecnológica ali de 2017, especialistas prevendo esse impacto, a gente está superando muito, ou seja, cada vez mais rápido, uma velocidade mais rápida, a adoção dessa tecnologia e o impacto dela na economia. E é muito interessante ver isso, a gente vai ver isso bastante ali nos gráficos, né, Júlio? Sim, sim. E aí, aproveitando, Luiz, para falar um pouco da McKinsey, né, a empresa multinacional americana, ela tem aproximadamente 45 mil funcionários no mundo. Ela compete muito com a Deloitte, que é uma empresa muito grande, que todos conhecem também, a PwC, a PricewaterhouseCoopers. Então, assim, é uma empresa renomada no mercado, é uma empresa que faz muita pesquisa, não só no setor público, mas também no setor privado. Então, ela tem essa habilidade de navegar em todas essas organizações e trazer esses relatórios que são poderosas ferramentas que a gente pode sempre utilizar para poder prever, né, e inclusive utilizar nas as áreas que são mais estratégicas, que serão implementadas a IA generativa. Então, sim, muito, muito legal. Show de bola, mas então, trocando em miúdos aqui, Júlio, para a gente até aquecer nosso bate-papo, que você acha, né, depois de ter lido esse relatório, depois de ter estudado ele, quais são os pontos ali que te chamaram mais atenção? Se você quiser, eu posso até buscar aqui no próprio relatório esses pontos, a gente pode ir viajando nesse documento aqui, Legal. que é bem interessante. Olha que legal. A imagem, né, Luiz? É bem interessante. É bem Então, interativo. o que é importante, né? São 7 pontos discutidos nesse relatório, né? Basicamente. Então, o primeiro, como eu já disse, é o impacto na economia global. E aí, no relatório, ele fala que esse impacto, qual é a generativa somente? Ela pode impactar de 2,6 a 4,4 trilhões de dólares na economia global. Ou seja, é muito dinheiro. Olha o tanto de oportunidade que a gente tem com a IA generativa.
E aí, esse estudo, né, ele foi feito um estudo, como eu havia dito, eles pegaram 63 casos de usos, né, de várias organizações e 16 áreas de concentração, né? Por exemplo, vendas, marketing. A gente tem um outro gráfico que a gente vai falar um pouco mais na frente, que tem essas áreas. Então, o estudo basicamente foi, né, basicamente não, porque foi bem complexo, foi nessas áreas, dentro desses 63 casos de uso. E aí o Luiz está mostrando aqui, que é um relatório bem legal, um gráfico, que mostra o impacto que eu acabei de falar desses 2,6 trilhões a 4,4. Né? Então, quando ele colocou esse gráfico, é importante dizer que quando a gente fala de IA, né, é um grande mundo chamado IA, existe um mundo pequeno, mas não é tão pequeno, que é o que a gente está vendo agora, que é a IA generativa. Então, no primeiro gráfico, né, na primeira barra ali à esquerda, a gente está vendo o que era IA antes da IA generativa. E ela é composta por várias outras áreas, que é a Analytics, né, que é os dados, né, os data warehouse, toda essa parte de base de dados, e também alguma automação, alguma inteligência dentro dela. Mas também a gente tem machine learning, né, que é a aprendizagem de máquina, e o deep learning, que é já uma método da IA mais profundo que a gente vai fazer o uso de algumas técnicas. E então, só com essa prévia, né, a IA generativa, a gente tem um impacto ali de 11 trilhões de dólares, 17 trilhões de dólares. E com o incremento da IA generativa, a gente está vendo, então, um avanço desse valor que eu acabei de dizer, de 2,6 a 4,3, 4,4 trilhões de dólares. Então, com isso, a gente eleva, então, o nível, né, de o quanto que a IA, só a IA, pode trazer de benefícios, de movimentar a economia global. E, claro, a gente tem que notar também que a IA generativa, ela está começando, vamos dizer assim, ainda é um bebê, né? E se a gente for analisar, há 10 anos atrás, estavam começando os BIs, e aí depois veio o Machine Learning, há 3 anos atrás, ou pouco mais. E agora está vindo a IA. E a IA está chegando, assim, com tudo e trazendo grandes potenciais. Então, esse estudo foi feito no ano passado, e aí a gente pode perceber que se a gente fizesse um estudo mais atual, esse valor seria muito diferenciado. Então, gente, né, olha o impacto que a generativa pode trazer para a economia da sua empresa, né, global, em todo lugar que a gente pode implementar. Então, Luiz, né, só rapidamente sobre esse gráfico aí, eu acho que é importantíssimo ter trazido. Bom, o outro ponto, né, avançando nos nossos pontos principais, que eu acho que a IA generativa também pode proporcionar, que ela tem focado nesse estudo, né, tem as 16 áreas que eu falei, mas tem 4 áreas que são mais importantes que ela cita, né, e que ela fala onde que tem maior oportunidade, né? São as operações com os clientes, né, onde você tem, então, esse contato com o cliente, né, por exemplo, fazer uma comunicação com o cliente. Então, a IA generativa está lá em cima, né? E aí tem um gráfico, Luiz, que é aquele segundo gráfico que a gente pode mostrar, exatamente esse, que a gente vê aí claramente, né, dentro desses trilhões de dólares que eu falei, como que ela está distribuída, né? Então a gente vê no gráfico aí na coluna, né, a coluna vertical, que é o impacto em trilhões de dólares. Então a gente vê lá o primeiro, que é a área de vendas. Então esse contato com o cliente, né, como que a gente pode fazer essa interação, aí a generativa ela pode ter um impacto aí de quase 500 bilhões de dólares. Então, ou seja, essa área de vendas ela é muito importante, a gente consegue muito benefícios, né, dentro dela. A área de marketing também, né? A área de marketing hoje a gente vê, tem novas tecnologias chegando no mercado que faz com que, utilizando a IA generativa ou inteligência artificial, você consegue fazer vídeos, né, de forma que talvez o vídeo seja mais real do que a própria realidade. Então são coisas que a gente tem visto que tem trazido bastante impacto e vai trazer muito mais impacto ainda para a sociedade, para as empresas. E aí dentro daquele gráfico, né, Luiz, que você colocou, né, só para a gente complementar, tem as outras áreas também que são tão importantes que a gente consegue, de alguma forma, trazer algum impacto. Né? E tem ali embaixo, um pouco mais abaixo, entre 200 e 300 bilhões de dólares, tem a área de supply chain, que hoje é
que é uma área, é uma demanda muito grande, porque hoje a complexidade para poder fazer, né, uma cadeia de suprimentos, a gente sabe da complexidade, da quantidade de dados. Imagina, tem empresas que têm mais de 100 anos, que ela tem toda essa... fazer uma produção de um produto na China, então eu vou fazer na cidade tal, e na cidade tal tem que ter o minério tal, vamos supor que precisa de aço, alguma coisa. Então, toda essa cadeia de suprimentos é muito complexo. E aí, a generativa vem para poder apoiar nessa área também. Perfeito. Desses dois gráficos que você acabou de analisar, me chamou bastante atenção alguns pontos, eu vou trabalhar eles aqui te perguntando. No primeiro gráfico, onde a gente viu ali o impacto, né, na economia que a inteligência artificial generativa vai causar, a gente também pôde ver que a inteligência artificial, como ela vem acontecendo, continuará e continua causando um impacto enorme também na economia, né? Isso é muito interessante porque tem todo um interesse muito grande pela inteligência artificial generativa, que com certeza ela é nova e ela traz uma coisa de aplicação mais fácil, ela diminui a curva de implementação de uma forma que a gente ainda não tinha visto. Então, isso aí tangibiliza que ela é para qualquer pessoa, eu também posso usar, eu também posso colocar na minha empresa. Então, isso é muito interessante, mas a gente continua vendo um impacto muito significativo das outras formas de se trabalhar a inteligência artificial, machine learning, deep learning, técnicas, né, que existem há muitos anos e que também estão num ponto ótimo de evolução, ou seja, toda empresa precisaria também estar olhando para isso, se preocupando como implementar e como trabalhar com isso. E aí, Júlio, me parece que a combinação das técnicas e um diagnóstico um pouco mais detalhado, um diagnóstico que primeiro levanta os problemas na empresa, para depois ficar sugerindo as soluções, me parece que é um caminho muito assertivo, porque a gente entra numa empresa, a empresa vai mapear os problemas dela, começa a entender qual problema pode ser atacado ou com inteligência artificial generativa ou outro tipo de inteligência artificial, e a partir dali ela pode construir projetos que combinam essas técnicas, que combinam inclusive ferramentas que já existem com essas duas outras técnicas. Então é muito interessante esse ponto, porque mostra que a inteligência artificial veio com tudo a generativa e chama bastante atenção, mas que um trabalho mais completo exige esse olhar. E assim, tem muita coisa que a gente consegue resolver com a inteligência artificial generativa, né? Igual está ali no gráfico. Mas tem outras que ela ainda tem um menor impacto. E aí talvez outras técnicas tenham um maior impacto, né? Então a gente vai ter que começar a se educar e aprender qual tipo de problema a inteligência artificial generativa resolve, ou alguma outra inteligência artificial resolve, que é o primeiro passo, eu acredito, das empresas, né? Ela desenvolver esse olhar, olha, até onde vai a tecnologia, né? Até onde vai a inteligência artificial, para eu conseguir prever qual tipo de problema tem a ver com essa nova tecnologia, para depois a gente começar a cogitar uma solução, né? Então, a gente vê muito assim esse alvoroço, esse boom por causa da inteligência artificial generativa, mas a gente sabe que tem que dar um passo atrás, ampliar o olhar, identificar o problema e ver sobre a perspectiva dessas diferentes técnicas e aí sim avançar com o projeto, principalmente também, Júlio, a parte de desenvolver um indicador para poder garantir o sucesso daquele novo projeto, né? Eu entrei nesse assunto porque eu sei que muita gente que está vendo a gente tem essa pergunta na cabeça, ok, estou vendo o relatório, eu vi as áreas que vão ser impactadas, mas como que eu posso implementar isso na minha empresa? Né? E aí explorar um pouco desse assunto é interessante também. Não, legal. Acho que você colocou um ponto importante, né? Porque as pessoas podem começar a acreditar, não, mas tudo IA generativo vai resolver. Não, não é assim. Não é assim que funciona. Né? Na verdade, o primeiro ponto, né? Acho que a gente já falou em outros podcasts. O primeiro ponto é você levantar o que você acha que a IA pode te ajudar, né? E a partir desse levantamento, como você mesmo disse, entregar esse desejo, essa vontade para um time especialista, e aí que são os especialistas que a gente chama de cientistas de dados. E a partir dessa análise que vai falar, não, a melhor técnica de IA a ser aplicado para esse caso de uso
vai ser essa, ou vai ser essa, ou vai ser essa. O que eu tenho percebido, né, e aí está mais claro quando a gente, né, trabalha em projetos dessa magnitude, é que a IA generativa, ela é aparentemente mais simples de ser implementada. E talvez isso tenha trazido mais alvoroço, né, como você disse também, nas empresas, porque, né, como algumas empresas já saíram na frente, né, são as empresas mais inovadoras, né, que estão preocupadas com o mercado, querem, né, porque hoje, se você não inova no setor, você vai estar fadado ao fracasso. Isso é muito claro. Então, as primeiras empresas que saem na frente, né, e elas já conseguem algum ganho, né, esse impacto que a gente está trazendo aqui, impacto financeiro, de produtividade, mas também de lucratividade, então ela já coloca. E ela vai, né, à medida que você vai colocando novos casos de uso dentro da sua empresa, você vai começando a entender como que funciona. E aí, então, cara, quando você entende, né, você já tem um time formado, você já tem um especialista, né, que seja externo ou interno, cara, aí você vai voar. Então, assim, né, só para complementar o que você havia dito, Luiz, em termos de, no sentido desse alvoroço, então é fácil? Não, calma, não é assim também não, né? Exige uma certa análise dos seus dados, do seu ambiente, do qual que é a sua ideia, e assim você consegue caminhar. Perfeito, Júlio. Interessante. Eu acho interessante também a gente abordar a, o tanto que, assim, a gente, na hora de implementar um primeiro projeto, na hora de a gente, de fato, trabalhar com a inteligência artificial na nossa empresa, porque a gente está passando por um momento que o assunto é inteligência artificial, muito por causa do boom da inteligência artificial generativa. A gente sabe que o que aconteceu com as empresas no passado que precisaram se digitalizar para poder estar no mercado, porque hoje você não pode falar que uma empresa que não se digitalizou não está no mercado, porque ela tem um grau de competitividade no mercado que ela não consegue alcançar se ela não se digitalizar. E a gente vai viver o mesmo, uma curva de implementação de inteligência artificial nas empresas, da mesma forma que a gente viveu essa curva de implementação da digitalização, né? E aí surgiu um monte de empresa, transformação digital, um monte de teoria, um monte de forma de trabalhar, tem todo um desafio cultural. Então, é interessante a gente perceber que não basta a gente falar da tecnologia e agora a gente acreditar que vai estar pronto para colocar na nossa empresa. A gente vai passar por um desenvolvimento de cultura, vai ter que entender que time que é que você tem, como é que é a cabeça dessas pessoas, como é que eu estou preparado como empresa, qual que é a minha estrutura de dados, quais são as tecnologias que eu utilizo, quão preparado estou para poder trabalhar com inteligência artificial. Então, é muito importante essas empresas entenderem que elas vão precisar fazer esse olhar interno e também entender quão longe ela está dessa curva de implementação da inteligência artificial. E também a gente fica falando de inteligência artificial parecendo que é um assunto técnico só da área de dados. Ela é transversal. A gente vai precisar de times multidisciplinares para poder ter sucesso na hora de implementar a inteligência artificial. Por exemplo, Júlio, o olhar de um designer, tá? O designer, eu estou falando no sentido amplo da palavra, aquela pessoa que projeta, que entende os stakeholders, que faz entrevista, que mapeia o problema bem, que consegue perceber qual o problema deve atacar agora, porque ela consegue fazer priorização de problema, diagramas para priorizar qual o problema a trabalhar. Então, a função de um designer numa squad, num grupo que trabalha com inteligência artificial, ele é importantíssima. Não é um assunto só da TI, não é um assunto só de tecnologia, é um assunto transversal, um assunto de negócio, é um assunto de design, e a gente vai ter sucesso na hora de implementar, desde que a gente trabalhe com times multidisciplinares, com várias competências, para conseguir avançar. Então, é bem interessante ver a potência que essa tecnologia ela vai a potência que ela é e o impacto que ela vai causar na economia, mas começar a conversar internamente, começar a pensar como empresa, como fazer parte disso, né, Júlio? Como é que eu vou botar o pezinho na água e começar a ter inteligência artificial dentro da minha empresa, Não, é verdade, verdade? verdade. Inclusive, no relatório tem esse assunto, né? Ele aborda como que a IA generativa pode aumentar a produção do trabalho, mas também vai exigir
certo investimento para apoiar os trabalhadores à medida que vão mudar o tipo de emprego, né? O emprego ele vai passar por uma certa alteração. Não estou dizendo trocar pessoas por IA generativa, não é esse o foco. A IA generativa não é o foco de redução de custo, não é esse o foco. É fazer com que as pessoas fiquem mais dedicadas para as outras atividades, mais voltadas para o meio do negócio, né? Então, esse é um grande ponto que é interessante, e no estudo fala sobre isso, que aí tem um crescimento de produtividade no trabalho que vai crescer de 0,1 a 0,6 até 2040. Então, você fala assim, mas 0,1 não é nada? Não, mas 0,1 da massa global, né, de toda da sua empresa. Então, um crescimento interessante. E aí fala também que com essa IA toda, né, não só IA generativa, vai adicionar de 0,5% a 3,4%. Então, já é um ponto percentual, já é né, 3,4%, cara, bem interessante. Mas ele Ou fala seja, também, né, ele fala em interessante, pode continuar. outras partes do relatório, ele fala de redução dependendo da função, uma redução de 60% a 70%. Ou seja, cara, imagina, você tem aquele profissional que fica ali fazendo uma atividade que atende telefone, olha no sistema. Não, cara, coloca uma IA generativa ali e põe esse cara, ou até ajudar a própria IA generativa, porque a gente está percebendo que quanto mais você refinar o seu modelo da IA generativa, melhor vai ser o seu resultado, melhor vai ser sua resposta para o seu cliente. Então, são pontos que foram levantados, inclusive, nesse estudo, Luiz. Perfeito. E interessante esse exemplo que você usou, porque no setor de vendas, marketing, atendimento a cliente, customer success, né, sucesso do cliente, suporte, a gente viu que a inteligência artificial generativa veio para mudar as regras do jogo, né, Júlio? Então, na verdade, tem gente conversando com IA generativa achando que é gente, já está nesse nível, porque ela é tão avançada, né, e ela tem até nome de humano, porque antigamente, né, você deve lembrar, as pessoas criavam, era chatbot, né? Criavam um chatbot com nome, sei lá, Virtua é o nome da empresa. E agora não, ela chama Bia, Elis, tem um nome, não uma pessoa. Então a pessoa que está interagindo, e ela responde tudo, ela sabe de tudo. Então a pessoa que está ali interagindo, o cliente, ele está achando que é um ser humano mesmo. Então, assim, é muito interessante, cara. Não sei se o nosso telespectador aqui já teve a oportunidade de interagir, talvez nem sabia que era uma IA generativa. Eu brinco o seguinte, quando é muito bom, é porque é uma IA generativa. Quando você tem a resposta agora, e tudo mais. então, e sabe o que me chama bastante atenção? Tem muita gente, Júlio, que ainda usa o chat ali com árvore de decisão, que é o jeito antigo de fazer, e ele tem algum sucesso, tem gente fazendo venda dessa forma, atendendo o cliente ficando satisfeito. Ou seja, essas pessoas elas já têm um canal validado de relação com o cliente ou então de venda, que ela pode melhorar muito se ela for para a inteligência artificial generativa. Ela já tem um canal validado. E se ela melhorar a forma de utilizar esse canal, com certeza ela vai colher rápido o resultado. Essa é a vantagem. Diminui a curva de implementação, a gente faz rápido ali um canal onde a pessoa pode interagir melhor com o cliente e ter uma percepção de valor por esse cliente maior, né? E o seu cliente está satisfeito. Exato. Mexendo num indicador interessante, pode ser medido com NPS ou então alguma outra forma, que também é um assunto interessante da gente trabalhar, que quando a gente tem uma tecnologia nova, igual é a inteligência artificial generativa, a gente viaja um pouco na maionese. Nossa, agora eu vou criar um e-commerce que a pessoa vai poder imaginar os próprios produtos e começa a achar que, né, vai mudar o mundo. E eu gosto bastante de viajar assim também, porque eu venho do ambiente de inovação há muitos anos, acho que a gente tem que sonhar, tem que ser criativo na hora de atacar os problemas, mas com método, né, Júlio? Então, eu acho que vale a pena a gente pensar, sempre que for fazer um projeto de inteligência artificial, seja generativa ou outras técnicas, atacar um indicador, porque definiu já o problema bem, é meio caminho andado, né? Tem um problema bem definido, entender o impacto desse problema, é um problema importante que a empresa precisa resolver.
logo após, define um indicador que vai te mostrar se você está no caminho certo, porque às vezes a gente imagina que uma determinada técnica ou uma determinada forma de atacar aquele problema vai gerar resultado, mas na hora que a gente aplica, ele não está gerando resultado se não estiver mexendo esse indicador. Então, definir um indicador também é muito importante, porque é uma forma que a gente tem de provar o impacto da implementação da inteligência artificial nas empresas. Então, prestar bastante atenção nisso. Só para adicionar, Luiz, eu acho que muito importante de ter falado sobre o indicador, mas lembrar que o mais importante é linkar o indicador ao objetivo estratégico da sua empresa. Eu acho que esse é o grande, né, para quem vai estar aí trabalhando com, o que eu tenho de caso de uso, o que eu tenho que pensar, o que eu tenho que usar a generativa. Cara, fácil, pensa no objetivo estratégico da sua empresa. Baseado no seu objetivo estratégico da sua empresa, você vai definir qual que é o caso de uso. É desdobramento. Então, é simples, não é um mundo muito complexo. Qual que é o caso de uso que eu vou... Não, cara, qual que é o... Primeiro, né, toda empresa tem objetivo, toda empresa tem missão. Então, assim, qual que é o principal? E você pode desdobrar a partir do objetivo estratégico da empresa. Eu acho que esse é o... Excelente. Só para acrescentar o Excelente. que você havia dito. Muito bom. Aí, né, toda empresa faz um planejamento estratégico, tem lá os objetivos definidos do ano, pegar um indicador que vai mexer um ponteiro que já a empresa já está olhando. Eu acho importante demais falar sobre isso, Júlio, porque as áreas de inovação e de tecnologia têm dificuldade, às vezes, de mostrar o valor ali para quem escolheu, para quem aprovou aquele orçamento. E se você conseguir fazer esse link, né, é muito interessante, que consegue tornar o trabalho de longo prazo, porque a inteligência artificial, a gente sabe que ela tem uma característica evolutiva. Eu começo a trabalhar hoje, daqui 3 meses eu tenho um modelo me entregando o resultado X, daqui 6 meses, X mais 2, daqui 1 ano, ele está talvez entregando 10X, aquele mesmo modelo, porque ele começa a ter mais dado, ele começa a ter mais técnica de inteligência artificial implementada. Então é interessante a gente se defender sempre como indicador, e linkar esse indicador ao planejamento estratégico, porque a gente vai ganhar tempo de mostrar indicadores ainda melhores, vai ganhar tempo para poder gerar impacto para a empresa e poder a área ter o tempo ideal para trabalhar com a inteligência artificial, que são projetos de médio e longo prazo. Não, por mais que a generativa gere esse resultado super rápido, o ideal para trabalhar com a inteligência artificial é um projeto de médio e longo prazo. E uma vez escolhido trabalhar com inteligência artificial, fica difícil de sair, porque os modelos vão ficando cada vez melhores. A gente trabalha num ambiente de evolução. Então, se prepare, né? Se está querendo trabalhar com inteligência artificial, lembre-se que você vai ter que trabalhar com ela sempre. Assim como a gente, quando digitalizou as empresas, não dá para desdigitalizar. Não dá para poder, agora eu não quero mais trabalhar com nada digital, vamos voltar para o analógico. Então, inteligência artificial tem essa característica, e ela tem uma característica mais forte de evolução. Quanto mais dado eu tenho, mais técnica que eu consigo colocar para resolver determinado problema, melhor vai ficando os resultados, melhor vão ficando os resultados. Okay? E além disso, as próprias ferramentas vão se evoluindo. A gente tinha ChatGPT 3.5, agora é 4, Turbo, e por aí vai, Gemini. Então, assim, a própria ferramenta que a gente utiliza na IA, né, nesse caso que eu estou citando, generativa, ela vai evoluindo. Então, é tanta evolução que hoje a gente fala uma coisa e amanhã pode ser outra, já está mais evoluído. Então, foco, né, igual a gente já falou aqui algumas vezes, focar em qual indicador você vai atacar. O Luiz colocou um ponto muito importante. A gente começa pequeno, começa com um caso de uso tangível, né? Não vamos inventar, eu quero chegar na Lua em meia hora. Não, vamos fazer um projeto, né, de construção. À medida que, quando você internaliza um projeto dentro da empresa e vê os benefícios e começa a colher, rapidamente outras ideias virão, né, outras pessoas vão engajar também com essa transformação digital, né, utilizando a inteligência artificial, provavelmente a generativa, que é o grande foco aqui do nosso podcast, mas importante é começar. Esse é o principal ponto que a gente sempre gosta de falar, e quem não começou já está atrasado. Show!
Legal. E a gente vai explorar um pouquinho mais um ponto do relatório. Eu vou só explorar um assunto antes contigo, porque eu acho que até faz um link interessante para o próximo assunto do nosso relatório, do relatório da McKinsey. É o seguinte, Júlio, a gente também sabe que para poder ter uma implementação ótima da inteligência artificial, todo um trabalho de desenvolvimento de pessoas tem que ser feito. Elas têm que começar a ter acesso às ferramentas, acesso ao jeito de pensar novo agora. E é interessante as empresas se prepararem para construir uma cultura forte, porque uma cultura forte, AI first, que a gente pensa em inteligência artificial primeiro como solução, vai garantir um diferencial competitivo enorme ao longo do tempo para essa empresa. Então, quem desenvolver mais rápido isso, porque a tecnologia está aí, ela já pode ser implementada. Qual que é o desafio? A implementação. E onde estão os principais problemas de implementação? É cultura corporativa, técnica para poder mapear certos problemas, né? Trabalhar de forma multidisciplinar na hora de atacar os problemas e ter um time, uma empresa, pessoas capacitadas em inteligência artificial para poder ajudar a gente a atravessar por esse desafio, por essa oportunidade. Eu acho que tem mais cara de oportunidade do que de desafio, mas vai ser desafiador. Queria te perguntar, Júlio, era em relação... Eu não sei se você quer comentar algo sobre isso, fica à vontade aí. Eu queria só citar que você colocou os pontos principais, mas tem um, né? Porque assim, a gente acaba que fala muito da facilidade, e é fácil mesmo, mas um ponto muito importante que a gente tem visto muito no mundo atual, dos hackers. Isso, assim, cada dia mais a gente tem essa preocupação muito grande dentro da organização. O que é válido, e qual empresa que não é invadida, né? Hoje, provavelmente, todas foram invadidas. E aí, quando a gente vai para uma organização muito grande, é um grande problema, muito corriqueiro, é a questão da segurança, né, dos dados. E aí, qual tecnologia vai poder me ajudar a usar a, a IA generativa? Mas já existem soluções, né, né, por exemplo, a Azure, que tem a OpenAI, as chamadas de OpenAI dentro da própria Azure. Então, se você já está na Azure, não existe preocupação quanto à segurança dos dados, governança, tá tudo já está toda a camada de segurança bem clara e bem definida. Só estou tentando colocar, Luiz, assim, porque as pessoas podem, mas eles estão falando que é fácil, não é só fazer isso, não. Tem a questão de segurança, né? Cara, mas se você já se você já está no mundo da Microsoft, que vamos falar que 80% das empresas já estão, cara, tá muito fácil você dar um passo a mais. Mesmo se Sim, você não tiver, existem algumas exato. técnicas, né, que a gente pode assegurar a questão do compliance, segurança e tudo mais. É importante saber que já existe forma de trabalhar com segurança com a inteligência artificial, mas vai ser algo que a gente tem que estar sempre cuidando mesmo. A questão ética também, Exato. porque agora tem uma máquina ali falando por você, então tem desafios que a gente vai ter que vigiar sempre, e segurança é um deles, porque o dado é tudo agora, né? E a gente vai usar muito, trabalhar muito com dado, então tem que ter uma estratégia de segurança e se proteger, mesmo para quem não está na Microsoft, tem caminhos, né? Na verdade, tem uma corrida nova do ouro novo, que é trabalhar com dado e inteligência artificial. Então, todas as big techs, todo mundo que fornece cloud, está de olho nisso e já fornece soluções seguras para poder trabalhar, e já também tem inteligência artificial própria, né? E alguns vão sair na frente de determinada forma de aplicar, outros em outra, e é um mercado tech que a gente já conhece, já passamos por outras corridas assim, não é verdade? Júlio, eu queria voltar um pouquinho para o relatório, para a gente falar sobre esse gráfico aqui que eu vou abrir para a gente conversar a respeito dele. Queria que você discorresse a respeito desse gráfico, o que você acha importante falar sobre esse tema aqui. Legal, interessante, vamos lá. Bom, primeira coisa, né, esse gráfico ele mostra algumas áreas que podem ser utilizado a inteligência artificial. E foi feito um estudo, antes desse que foi publicado recentemente, foi feito um estudo em 2017, né, da mesma empresa, a McKinsey. Ela fez o estudo e colocou algumas áreas que poderiam, que seriam, que a gente fala assim, automatizada como um todo. Então, vamos pegar, por exemplo, que eu gosto bastante, que é onde que a IA generativa
o grande foco dela, a força que ela tem, que ela geração de linguagem natural, que é o quarto item, Luiz. E aí vocês podem notar que a parte cinza, né, na horizontal, então em 2017 eles haviam previsto que a geração de linguagem natural e o entendimento, que está logo abaixo, seria lá para 2040, 2060. Olha que loucura. Seria lá daqui a quantos anos? Nem sei fazer esse cálculo de tantos anos. E aí o que aconteceu? Veio a IA generativa. E a IA generativa trouxe de 2060 para antes de 2030 esse entendimento de linguagem natural, de conversação. Então, assim, é assustador. Eu achei esse gráfico sensacional para mostrar o quão a IA generativa traz de evolução, né? E aí traz por essas áreas, né? Geração de linguagem natural, produtividade, tem a parte ali tem outros pontos bem importantes, que é coordenação com múltiplos agentes, então você tem vários agentes se interagindo entre eles. Você trouxe também lá de 2060 até 2035. E aí ele fala no próprio estudo que, em média, quando eles fizeram esse primeiro estudo de 2017 com agora, que a humanidade vai ter uma evolução mais rápida em 10 anos, ou seja, de todas as áreas. Então, ou seja, qualquer coisa que você pensava de tecnologia, em vez de ser concluída em 2060, vai ser em 2040 ou 2050. Então, assim, é assustador quando a gente começa a olhar uns relatórios desses, porque são insights que você fala assim, cara, o mundo está passando por uma transformação tão louca que eu tenho que entrar nesse negócio rápido, porque senão eu vou ficar para trás. E, E está e não é quebrando as pernas dos roteiristas de ficção científica, né? Porque agora vai ficar difícil escrever, porque está tudo acontecendo já, né? E não é estudo, gente, baseado, pessoal, é baseado em achismo. Não, são estudos bem aprofundados, bem embasados, né? Igual eu falei, eles fazem toda a pesquisa em órgãos públicos, privados e outras áreas. Então, assim, é só para a gente poder ver a evolução que a IA generativa, principalmente, vai trazer para a humanidade. Perfeito, Júlio. Muito interessante observar esse gráfico. Mostra que com todo o aparato, com toda a tecnologia na época, não é tão longe, que é 2017, todos os melhores profissionais à disposição ali, a gente ainda fez uma previsão muito aquém, foi superada muito mais rápido do que a gente imaginou. Por isso que eu brinquei com essa história, né? Nós estamos criando um dificultador para os roteiristas de ficção científica, porque as coisas estão acontecendo muito rápido e aquilo que era antes uma história está fazendo parte da nossa vida. E a gente nunca viveu uma coisa tão acelerada assim. Tá realmente muito acelerado e vai precisar que a gente se jogue rápido mesmo, como você disse, para poder a gente absorver o mais rápido possível esse novo jeito de trabalhar, porque vai mudar a forma que a gente trabalha, vai ter muita automação, então a gente tem que estar atento. E o relatório mostra bastante isso também, Júlio, que eu acho interessante um ponto aqui da gente trabalhar, que é a capacidade de automação do trabalho e das tarefas operacionais. Então, vai ter um impacto transversal em todas as áreas, todo mundo vai ser impactado com isso. E o relatório mostra isso muito bem, que a gente está numa nova era agora de automação. Tem também a possibilidade de combinar outras tecnologias com a inteligência artificial para poder acelerar essa automação, como o RPA, que a gente sempre fala, né? Robotic Process Automation. Então, queria que você falasse um pouquinho disso aí para a gente. Bom, isso é importante. Eu acho que a gente até brinca que é o cérebro, né? A IA generativa é o cérebro, e a automação são os braços, né? É a parte que vai fazer alguma atividade. Então, uma tem os prós e os cons, mas quando a gente faz a união dessas duas tecnologias, a gente tem vou falar assim, uma automação completa, né? E aí, o que eu estou querendo dizer? Vamos falar de um exemplo. Primeiro, vamos tentar passar para a parte de conceitos, né? O RPA, que é o Robotic Process Automation, que é o que o Luiz acabou de falar, é a parte dos braços, é onde que a gente usa a ferramenta
para poder simular a operação de uma pessoa fazendo alguma atividade, né, no computador. Então, eu posso automatizar uma empresa ou uma pessoa entrando com um dado de nota fiscal no contas a pagar, né? Coisa que a gente hoje tem que fazer na mão. Então, você imagina, né, uma empresa grande recebendo 1.000 notas fiscais, né? Tem que entrar. Vamos dividir aqui para. Tem 10 pessoas, 100 notas fiscais para cada pessoa aqui do contas a pagar e a pessoa vai digitando. Então, o RPA, ele vai ajudar de que forma? Então, o fornecedor pode mandar a nota fiscal via e-mail, PDF, XML, né, no caso aí do Brasil, e aí automaticamente a gente vai pegar essa nota fiscal, vai fazer, existe já dentro de umas ferramentas de RPA, a gente chama de Document Understanding, que é entender, né, o que tem ali, quais são os itens, quantidade, valor unitário e valor total da nota fiscal, CNPJ e tudo mais. Ela já vai pegar essas informações e já vai trazer para dentro de uma base temporária. E dependendo do seu RP, do seu sistema de gestão integrada, a gente pode fazer essa inclusão via API, fazendo chamadas via API, ou efetivamente fazer uma simulação de uma pessoa entrando no RP e entrando com a nota fiscal, uma a uma. E aí, né, a gente faz isso aí em background, né? Não é tem que ter um servidor para uma pessoa apertando, não, tudo behind the scenes, né, atrás das cenas. E então a gente faz esse processo, né, automático, né, a pessoa já chega no outro dia, já entraram as 1.000 notas fiscais, ok. Só que aí o que acontece? O RPA ele não tem essa inteligência de, né, em algum momento, vamos supor que é uma nota fiscal de R$ 1.000.000, né, e é uma nota que exigiria um certo nível de aprovação, mesmo não aprovação, porque pode ser que o seu RP tenha esse processo de aprovação, mas uma pré-aprovação, alguma coisa nesse sentido, né? E aí, então, o próprio RPA não tem essa inteligência. E você poderia então utilizar a IA generativa para poder tomar a decisão para você, né? E aí baseado em dados, baseado em histórico, reputação, pesquisar CNPJ, né, em sites do Brasil que falam, esse CNPJ ele é uma empresa idônea, ela não tem nenhum vínculo com nada errado. Então você consegue fazer essa utilização de tecnologias, né, onde uma vai ser o braço e a outra vai ser a cabeça que vai falar assim, não, esse cara pode fazer. Então ela vai tomar decisão para você automaticamente. Então, né, bem em linhas gerais, Luiz, é isso que é o grande que a gente fala de hiperautomação, né, que é o conceito de Sim, hiperautomação. perfeito, muito bom. E esse conceito de hiperautomação, de automação inteligente, está tomando conta das empresas, e é isso mesmo que está mudando a perspectiva de automação do que a gente imaginava que era possível de se automatizar. Quando a gente está trabalhando dentro dessa lógica, né, Júlio, o que for possível ser automatizado, será. E a gente vai trabalhar com essas tecnologias para nos apoiar, a parte de decisão sendo a IA, os braços e as pernas sendo o RPA, e outras técnicas combinadas que podem também ajudar a gente a automatizar ferramentas que existem. Muito interessante. Eu queria te perguntar, Júlio, se você tem mais alguma outra consideração ou as suas considerações finais em relação a esse estudo. A gente vai chegando ao fim aqui do nosso papo. Tá, legal. Tem um último gráfico no relatório, Luiz, que ele fala do Perfeito. nível das pessoas. Se você puder colocar para a gente, isso, exatamente esse aí. Então, esse aí eu acho muito interessante porque ele mostra aonde a IA generativa pode ajudar ainda mais a automatizar algumas áreas dentro não áreas, mas pessoas. Então, antes, o que exigia muita qualificação, né, para poder fazer uma automação ou alguma atividade dentro da sua organização, você precisava de um cara muito especialista, um cara muito, né, igual eu falei, mestrado, doutorado ou acima disso. Você precisaria de um cara muito, né, cara assim, técnico e que sabe aquele detalhe e tudo mais. E aí e a generativa ela vem exatamente para suportar a desmistificar precisar de um profissional de tanta qualificação. Então, esse é um ponto que eu achei muito legal e a gente vê assim claramente com a IA generativa e sem a IA generativa.
Então, a gente vê lá nos últimos, né, que é sem nenhum grau de escolaridade, você vê que é pequeno a diferença, né, de 63 para 54. Por quê? Porque é um profissional que, teoricamente, ele está mais no nível operacional, então a IA generativa ele ajuda ele de alguma forma. Mas quanto mais complexo aquela atividade melhor e mais benefícios você vai ter trazendo uma IA generativa. Então, eu acho esse gráfico, assim, só para a gente, antes de terminar, ele muito interessante, porque mostra, assim, é como se você tivesse trazendo um cara super, né, treinado, qualificado, com todas as escolaridades necessárias para estar junto do seu time. E aí você, com esse cara, você consegue fazer um monte de outra coisa que ou você precisava de um cara muito técnico, ou você acaba que não fazia. Então, assim, eu achei bem interessante esse gráfico, só para a gente poder fechar. Eu sei que nosso tempo já está quase no final, mas só para a gente poder. Não, mas foi excelente essa colocação, que a gente que é um insight muito valioso do estudo, a gente vê esse gráfico. Então é muito interessante. Ainda bem que você lembrou de trazer para a gente aqui, poder compartilhar com todo mundo. Bom, Júlio, então agora a gente chega no final. Queria saber se você tem considerações finais em relação ao estudo, mais algum outro ponto que você gostaria de destacar. Fica Eu à acho que vontade. nós passamos pelos pontos principais que eu havia dito que o relatório tinha. E, de novo, reforçando que a IA generativa está apenas começando. E, assim, o apenas começando é até difícil de a gente poder conceitualizar, porque hoje a velocidade é tão rápida que um dia é uma coisa, no outro dia, nem dia mais, agora é horas. Horas depois já é outra coisa. Então, assim, a gente já a exponencialidade que essa ferramenta está trazendo de benefícios. A gente já falou de números para a economia, e isso foi um estudo do ano passado. Então, hoje já seriam, né, em vez de 4,4 trilhões, seria, sei lá, 40 trilhões. Então, assim, né, de novo, os projetos estão começando, a gente já está implementando coisa bem interessante, a gente está colhendo os frutos. Então, de novo, se você não começou, não perca tempo. Entre nessa corrida o quanto antes para você você ter esse diferencial no mercado. É isso aí, Luiz. Perfeito. Se precisar de ajuda, contem com a gente. A Aimana trabalha ajudando empresas a implementar a inteligência artificial. Ajuda tanto na parte de educação, trazendo elementos, trazendo cursos, workshops, informação para as pessoas se prepararem para essa mudança, e também na própria implementação em si, com times multifuncionais que trabalham bem com design, com dados, com front-end, back-end, para poder construir soluções complexas e completas para atacar problemas reais da sua empresa e impactar indicadores que fazem a diferença para você, como, por exemplo, aumentar a sua receita, diminuir algum custo. Então, a gente trabalha de uma forma que a gente consegue levar mudanças com a inteligência artificial, mas que a gente consegue comprovar o impacto que por um indicador real, e isso é muito importante quando a gente está falando de fazer algo novo dentro da empresa, para poder mostrar valor e continuar desenvolvendo, continuar crescendo o trabalho de entrega de valor. Queria agradecer, Júlio, por esse bate-papo, adorei, aprendi muito com você aqui e muito com esse estudo. A gente segue aí para os próximos, a gente está sempre junto. O Júlio também faz parte aqui da Aimana, nós somos os fundadores, e contem com a gente caso precisem de algo que se trata de inteligência artificial em sua empresa. Não é isso? É isso aí, Luiz. E vamos continuar com nossos estudos, né? Espero a gente poder fazer outros tão interessantes quanto. Eu acho que, de novo, são tantas papers que estão sendo publicados e a gente, né, tem que acompanhar e tem que trazer para o nosso pessoal. Então, vamos continuar. E é isso aí. Obrigado, Luiz. Um abraço a todos. Ok, um abraço, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.